você não está lendo, mas é bom você examinar o que a Bíblia diz, juntamente com a exposição da palavra. Então, enquanto, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Glória a Deus. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram: ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu louvado seja Deus. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Perguntaram se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Mais uma vez, feche os teus olhos. Soberano Deus, graças te damos uma vez mais. Apresentamos a Ti nosso louvor. E agora queremos renovar a esperança, a fé, ao ouvir a Sua palavra.
Dá-me sabedoria, Deus. Que o teu amado Espírito Santo fale comigo esta noite. Assim eu te peço. Para a honra e glória do seu nome. Para a bênção da vida de todos nós. Em nome santo de teu Filho amado Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, Senhor. Amém. Esse texto é muito lindo, rico demais. E só ao ler ele, o nosso coração se alegra. Porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, a sepultura não é o nosso último endereço. Porque Jesus ressuscitou, nenhum trabalho do Senhor é verdade. Porque Jesus ressuscitou, nós estamos aqui nesta noite. E essa é a base da nossa fé. Mas eu quero tirar algumas lições das nossas vidas hoje, nesse texto. Leia comigo os versículos 14 e 15. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. A Bíblia narra que eles estavam tristes, decepcionados. Eles eram crentes até a sexta-feira, mas já era domingo. E eles estavam decepcionados. E veja que a decepção era tamanha, a frustração era tamanha, que Jesus está andando com eles. E eles não sentiam a sua presença. Sabe, às vezes a gente enfrenta tantas dificuldades. A gente vem para a igreja, as pessoas se derramam ao nosso lado. E a gente não consegue sentir a presença do Senhor. Quantas vezes você veio com o desejo de fazer o seu melhor, mas às vezes o Senhor passeia na igreja, fala com muitas pessoas, e você não consegue sentir a sua presença. Esses homens estavam andando com Jesus, mas não conseguiram identificar que era o Mestre. Olha comigo o versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Há quantos anos você frequenta a igreja? Quantas pessoas passaram por aqui transmitindo a verdadeira palavra do Senhor? Todos os dias que nos reunimos aqui, você continua ouvindo a palavra de Deus. Mas por que parece tão difícil acreditar? Deixa eu perguntar aqui, pois creio que é necessário. Quantos aqui já receberam o milagre de Deus? Levanta sua mão, por gentileza. Muitos de nós nem era para estar aqui. Deus tem cuidado de mim e de você desde o ventre. E diz a Bíblia que mesmo na velhice, Ele estará cuidando. Eu me pergunto, como pode as pessoas esquecerem de tudo o que ouviram até hoje? Quantas vezes Deus falou ao coração individualmente de cada um em algum determinado culto, para nos trazer renovo, esperança, alegria. E quando nós enfrentamos uma adversidade, nós nos decepcionamos. Nós lembramos que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é poderosa, que são as sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação, que as promessas de Deus estão descritas
aqui que mesmo o trabalho sendo em Chapecó, se tiver que estar lá 7 da manhã, 20 para as 7 eles já estão lá. Preocupados em sustentar a sua família, em viver bem aqui na terra, temendo ao patrão que pode cortar o vínculo de trabalho. Mas a Bíblia diz: não temam aquele que pode matar o corpo, mas nada pode fazer com a alma. A Bíblia diz: temam antes aquele que pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Leia comigo o verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E Jesus fala para aqueles 2 discípulos, discorre toda a Bíblia, começando por Moisés, para animá-los, para fazer com que eles entendessem que o fato que aconteceu na sexta-feira estava escrito. Jesus mesmo conversou com seus discípulos. Ele disse: eu preciso ir. Quando ele disse que ia ir, Pedro disse: para com esses pensamentos. Quis repreender o mestre. E ele disse: é necessário que eu vá. Mas quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Conselheiro, que ele estará com vocês. Ele habitará em vocês. Então observe você que nós precisamos conhecer a Escritura. Mas olha comigo versículos 22 e 24, que vai dizer o seguinte: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Muitas pessoas não vão crer no teu testemunho. Muitas pessoas vão olhar para você e dizer: mas cresceu em bairro, filho do fulano, com uma vida de pecado, de erro. E com esse pensamento estão apagando uma história escrita por Deus, que o Senhor escolheu desde o ventre materno. Muitas pessoas não vão acreditar em você. Eu digo para os homens aqui: muitas vezes a sua própria esposa não vai pedir oração para você, não acredita que você é um homem de Deus. As mulheres deram o relatório, eles foram investigar, viram tudo exatamente, mas não creram porque eles não viram. Muitas pessoas não vão acreditar na transformação que Deus fez na sua vida. Muitas pessoas vão olhar para você e não vão ter humildade para reconhecer: eis ali uma mulher de Deus, um homem de Deus eu conheço desde criança, mas Deus tem um propósito na vida dele. Deus escolheu para uma grande obra. As pessoas vão duvidar do seu relatório. Mas olha o versículo 17. Como além deles duvidarem, olha que tristeza o versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com seus rostos entristecidos. Você conhece alguém triste? Você conhece alguém que é amada do Eterno, salvo pela graça, e às vezes vem para a igreja precisando de um abraço físico? Você conhece alguém que às vezes vem para a igreja e precisa de uma canção para ser motivado? Eles acompanhavam o mestre, eles viram os milagres, eles não criam na Escritura e por isso eles estavam tristes. Quantas vezes muitas
super-heróis. Nós somos seres humanos. E como seres humanos nós sentimos medo. Nós temos dúvidas. Você quer ver uma dúvida? Leia o versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Observou que eles disseram, ele era. Ele não é mais. Ele morreu. Ele conseguiu me enganar. Ele diz que está comigo em todos os momentos, mas eu sofro, eu choro. Eu tenho sonhos, eu oro, peço. Era ele, mas não é mais. Quantas vezes a dor faz você ser incrédulo, não crer na Escritura e dizer, eu acho que eu me enganei. Eu achei que quando eu ficasse doente, Deus ia curar. Eu achei que o Senhor, eu indo para a igreja, ia curar minha mãe. Eu achei que por tudo que meu pai fez, Jesus ia devolver a saúde. Era, mas não é mais. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem é que pode impedir? Se nós dizemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, você será provado nessas palavras. Mas eles disseram, era ele. Nós achávamos que era ele o Messias, que ele era o Salvador, que ele era o Redentor. Mas faz 3 dias. Eu sei que essas dúvidas passam no seu coração, principalmente nos momentos de aflição. Mas a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha o versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Eles estão frustrados. Eles estão caminhando com o mestre. Eles estão conversando com o mestre, mas estão frustrados. Estão sem esperança. Eles estavam dizendo, a nossa esperança acabou, porque nós pensávamos que era ele. Mas leia o versículo 26 e 27. Eu quero reforçar esse versículo. Ele lhes disse, como vocês costumam entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E o 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Querido, só tem uma forma de nós vencer, é crer nas promessas de Deus. E Ele é fiel. Ele é fiel, Ele jamais vai frustrar você. Se você conhece a Bíblia, você precisa crer na palavra, porque Romanos 10, 17 diz que a fé é que você ouvir a mensagem. E você precisa, nós precisamos acreditar nisso. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos crer na palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos crer no Evangelho de Jesus. Mas olha o versículo 30. E diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Jesus leva eles para o momento da instituição da ceia. Jesus leva eles com a mente do cenáculo. A forma de Jesus partir o pão, a forma de Jesus deu a eles, porque o texto diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças ao que ele fez na ceia, partiu e deu a eles, para trazer
que aconteceria, que estava escrito na Escritura. Aí vem o versículo 31 e diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Sabe, esta é uma verdade bem explícita na Bíblia. O Senhor quer cear conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida, das nossas refeições. Os olhos deles são abertos ao eles visualizarem Jesus partir do corpo. Eu fico feliz com esse versículo, e eu creio que essa é uma pergunta para nós nessa noite. O versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quantas pessoas que não têm mais aquela chama, aquele prazer de ouvir a palavra? Quantas pessoas que, quando a palavra vem de encontro a uma mudança de vida, são usados pelo maligno dentro da igreja para levar como alfinetada, para não ser transformado, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Mentira não liberta ninguém. Sabe, todo culto é especial. Se eu levar você para a memória, muitos aqui vão lembrar. A crente, cada vez que eu olho para ela, eu sei que ela está viva hoje, porque no final, na última oração de um culto, meu pai chamou ela para frente na época e repreendeu o espírito da morte que estava sobre a cabeça dela, escrito morte. Mas a tua fé, a minha fé, ela é moldada pela palavra. É por isso que nós precisamos acreditar na palavra. Não importa quem está transmitindo, é a palavra de Deus, é verdade, eu recebo no meu coração. Não é o pastor, é eu que estou errado. É eu que preciso mudar de vida. Não é o evangelista, não é o obreiro, não é o presbítero. Não tem ninguém que particularmente mudar a vida de ninguém. Mas nós temos responsabilidade de pregar o evangelho. E se alguém achar que vai subir aqui com uma cartilha para falar da vida dos outros, pode morrer no altar. Porque isso é falta de temor ao Senhor. Mas eu deixo para você esse versículo lindo 29. Tem uma frase aqui que eu gosto muito. Mas eles insistiram muito com ele. E a frase é essa: fica conosco. Pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Essa deve ser uma frase constante na nossa vida. Fica conosco, Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Eu não sei a forma correta de fazer. Fica comigo. Me ajuda. Tenha misericórdia de mim. E me ajuda a ser melhor. Mas não me deixe, Senhor. Fica conosco, eles disseram. Não vai embora, fica conosco. E olha o texto: a noite está chegando. E você sabe que noite na Bíblia significa adversidade. É por isso que o Salmo 37:5 diz, o 36, não lembro agora do Salmo certo, mas vai dizer: o choro pode durar uma noite. 30 versos 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela noite. Porque noite se refere à dificuldade. Eu digo para o Senhor todos os dias: fica comigo, Senhor. Fica comigo, fica com a minha família. Eu quero voltar para casa e vou voltar nesta noite. E creio que você também. Ancorado no versículo 33 ao 35. E diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos.
que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles no partido. Agora você imagine, 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, pesarosos, tristes, frustrados, decepcionados. Mas quando eles entram em casa ao partir do pão, o mestre se revela para eles. Agora imagine a alegria com que esses homens retornaram imediatamente os 11 quilômetros. Eu não sei, José, se eles corriam, se eles apenas caminhavam, se eles iam saltando de alegria. O certo é que eles estavam motivados no Senhor que ressuscitou. E Ele partiu o pão e deu a nós nesta noite. Queridos, essa é a base da nossa fé. Jesus ressuscitou e Ele está conosco. Ele é o único capaz de mudar a tristeza, trazendo alegria. Aqueles homens foram tomados por uma alegria tão grande que aqueles 11 quilômetros se tornou 2, porque eles foram correndo a anunciar: é verdade, Jesus ressuscitou e Ele está aqui nesta noite. Ele sempre está aqui. Em todas as casas, em todos os lugares, seja embaixo do viaduto, seja numa chácara, seja numa residência, onde se reúne para falar que Cristo Jesus é o centro, Ele está presente. Mas nós estamos numa campanha linda. Nós estamos num objetivo traçado. E porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele pode alegrar o coração daqueles que precisam. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Não é costume meu, nem gosto disso. Até porque sei que o Espírito Santo não constrange ninguém. Mas se você às vezes tem se sentido desmotivado, precisando de uma energia a mais, dê um passo aqui à frente. Eu quero que você diga apenas uma frase aqui, para você mesmo. Fica comigo, Senhor. A noite está chegando e eu preciso da sua companhia. Se tem alguém que é importante demais nesse momento, é o Senhor. Se você sentir no teu coração, se você é como eu, que às vezes tem o hábito de chorar diante de Deus, não com murmuração, mas em oração, dizendo: Senhor, me ajuda a vencer. Eu preciso continuar. Eu quero honrar o chamado. Eu quero continuar na tua presença. O Senhor não me chamou para andar constrangido, para andar tristonho, mas para mim ser animado eu preciso da sua presença. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Ele está conosco nessa noite. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Que bom que nessa casa só tem guerreiro, que nunca curva a cabeça e nunca precisa dizer: fica comigo, Senhor. Que bom que você está alicerçado na rocha, não murmura, não reclama, não se sente triste em nenhum momento da sua vida. Isso é motivo de alegria. Meu coração se alegra por isso. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Soberano Deus, e amado, graças te damos uma vez mais. Quem sabe muitos aqui, devido à circunstância, devido ao aperto no coração, devido ao retardo da promessa, pensaram: será que vai acontecer? Será que as promessas, será que aquilo que aquela irmã falou naquele culto sobre a minha vida, será que é verdade?
Senhor, fica conosco. Que a alegria que invadiu esses homens invada nosso coração para anunciar as boas novas do reino, para dizer que o Senhor vive e Ele está cuidando do seu povo, que tudo que a Escritura falou desde Moisés é verdade, que ela vai se cumprir dia após dia na nossa vida. Fica conosco, Senhor, e abençoa a sua igreja. Assim eu te peço no nome santo de teu Filho amado.